Graças e paz, irmãos. Como é bom estarmos juntos como igreja, louvando, bendizendo o nome do Senhor, se alegrando e cantando verdades bíblicas que são, posso dizer assim, reforço de Deus para a nossa vida, fortalecer a nossa fé. Obrigado, queridão. Irmãos, quero começar a reflexão dessa noite fazendo algumas perguntas a você. Gostaria que você fosse sincero. Por exemplo, será que devemos nos aproximar de Deus para adorá-lo de qualquer maneira? Eu tenho a impressão que alguns acreditam que Deus não leva em conta o seu modo de cultuá-lo, o modo que alguns cultuam. Se você estiver dentro do templo ou tiver o certificado de batismo, está tudo bem para Deus. Parece que, às vezes, algumas pessoas têm essa impressão. Você tem andado com Deus? Como Deus tem andado com você? Uma vida enraizada no pecado, anda com Deus? Deus anda com alguém enraizado no pecado? Como você acha que Deus recebe o culto de uma pessoa que escolhe fazer coisas erradas todos os dias e à noite está na igreja cantando que não há barreiras? Por exemplo. O que você pensa sobre isso? Nessa noite eu quero refletir com você como dois sacerdotes se aproximaram de Deus indevidamente e qual foi a resposta de Deus a essa ação. Convido você a ler comigo Levítico capítulo 10, o verso 1 ao verso 3. Levítico, capítulo 10, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 10, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Oremos. Senhor Deus, que responsabilidade trazer essa palavra, Pai. Espírito Santo, Tu és o único que pode nos dar capacidade para entendê-la, aplicar o nosso coração e viver conforme a Tua vontade. Nesta noite, nosso movimento, estarmos aqui em culto, é se aproximar de Ti. E como o pastor leu no início do culto, se fizermos isso, o Senhor irá se aproximar de nós, Pai. Então, Senhor, continua ministrando o coração da Tua igreja. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Responderemos a primeira pergunta. Por que Nadab e Abiú se aproximaram para servir e adorar a Deus indevidamente? Por quê? Nadab e Abiú se aproximaram para servir e adorar a Deus indevidamente. Será que eles não sabiam? Que consequência séria. Nadab e Abiú eram os filhos de Arão. Nadab era o filho mais velho de Arão. Arão e seus filhos foram escolhidos para servirem a Deus como sacerdotes. Eles tinham acabado de iniciar sua função sacerdotal. No capítulo 8, temos a ordenação de Arão e seus filhos na função de sacerdote. Estamos no capítulo 10, voltando 2 capítulos. No capítulo 8, o título é a ordenação de Arão e seus irmãos, como seus filhos, como sacerdote. Em Êxodo capítulo 28, o verso 40 ao 41 diz, com Moisés relatando aquele momento onde Arão e seus filhos estavam sendo consagrados como sacerdotes. Para os filhos de Arão, você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhe deem glória e beleza.
com essas roupas vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele. Unja, consagre, santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Os sacerdotes, eles naquele tempo, eles deveriam andar de qualquer jeito? Não. Os irmãos leram comigo o que está escrito. Quais foram as recomendações de Moisés? Eles devem ser ungidos, consagrados e santificados, para que possam me servir como sacerdotes. Em Levítico capítulo 8, na ordenação como sacerdote, o Senhor disse a Moisés, veja que todo momento é o Senhor que está instruindo. E o Senhor disse a Moisés, leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento. Estava preparando tudo para o sacrifício, para o holocausto, para serem consagrados como sacerdotes. Em seguida, no capítulo 9, nós temos os sacerdotes começando o seu ministério. Foram consagrados no capítulo 8. No capítulo 9, Moisés está descrevendo a primeira ação de Arão e seus filhos como sacerdotes, diante do Senhor e diante de todo o povo. E antes de Arão, como sacerdote, sacrificar a respeito do pecado do povo, ele teria que fazer um sacrifício de oferta pelo pecado por si, para depois fazer pelo povo. E diz no verso 1, no capítulo 9 de Levítico, no 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele, e os anciões de Israel. No 23, no capítulo 9, ainda no verso 23 e 24, no final daquela ação, todo o povo estava reunido, toda Israel, o tabernáculo foi levantado, Arão fez a primeira oferenda ao Senhor, sacrifício ao Senhor, holocausto ao Senhor, e veja o que aconteceu no verso 23. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. No verso 24 diz, e eis que saindo o fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu essa ação de Deus, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. E continuando no versículo 10, os 2 filhos de Arão agora vão oferecer a sua oferta, e o mesmo fogo que consumiu o holocausto diante de toda Israel, é o mesmo fogo que matou os 2 filhos de Arão. Qual é a função do sacerdote? Ele era o intermediário entre Deus e o povo. Era o sacerdote que oferecia o sacrifício. O povo trazia o sacrifício e o sacerdote ali oferecia ao Senhor, mediando essa relação entre Deus e o povo. Queimava incenso. É justamente isso, o sacerdote tinha essa função de queimar incenso. Os sacerdotes mantinham o incensário aceso diante do Senhor. Como símbolo de quê? Das orações contínuas do povo. Aquele incenso que subia no incensário, que era uma bacia, onde estavam as brasas e o fogo, aquilo que subia o incenso, simbolizava as orações do povo que Deus estava ouvindo. Os sacerdotes também abençoavam, era responsável por manter a santidade do santuário, ensinava a lei. Mas só que no capítulo 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu quê? Incensário. Puseram fogo dentro deles. E sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor. Você consegue ver nessa ação, se não conhecer as instruções do Senhor, que esses rapazes fizeram alguma coisa errada? A princípio, não. O que é que eles fizeram errado? Mas o texto a seguir diz algo que eles não lhe haviam ordenado, porque havia uma instrução de Deus a Moisés e aos sacerdotes, orientando a forma que o sacerdote poderia usar o incensário. Está em Êxodo capítulo 30, o verso 7 e 9. Veja comigo, por favor. A igreja pode ler? E Arão
O verso 8. O verso 9, por favor, toda a igreja. Havia uma instrução do Senhor? Havia uma ordem do Senhor? E por que aqueles dois rapazes foram fazer uma loucura dessa? Se aproximar do Senhor com fogo estranho. E em todo momento da consagração, da ordenação, Deus instruindo a excelência do santuário, mostrando a sua santidade. E por que aqueles rapazes fizeram isso? No mesmo capítulo de Êxodo, capítulo 30, do 36 ao 38, tem outra recomendação quanto ao incenso. Você pode ler comigo, por favor, para você ficar inteirado do que está acontecendo? Vamos ler? Esse incenso, vamos ler o 36. Pode ler, igreja, comigo. E uma parte dele, e porás diante do testemunho, na tenda do encontro, onde verei a ti, coisa santíssima vos será. Pode colocar na linguagem NA, por favor? Ok, então vamos ler nessa linguagem mesmo, tá bom? Veja que o verso final diz, coisa santíssima vos será, e uma parte dele moerás. Deus está ensinando, instruindo, como será o incenso e o perfume. Você acredita nisso? Lê o verso 37 agora, a igreja pode ler? Porém, conforme não fareis para vós mesmo. E o verso 38? Quem? Deus leva as coisas dele muito a sério, irmãos. O fogo que deveria ser usado vinha do próprio altar. Eles não poderiam pegar um fogo, tipo, vai ter, no altar, dentro do tabernáculo, tem um altar. E esse altar, o fogo queimará 24 horas. E é responsabilidade do sacerdote apenas colocar lá a lenha para queimar. E eles não podem pegar nenhum fogo de fora e colocar no incenso. A brasa, esse fogo é uma brasa. Então a brasa deveria vir do próprio altar. Mas só que aqueles dois rapazes, eles pegaram, não do altar, pegaram de outro local. E isso é fogo estranho, fogo profano, diante do Senhor. Em Levítico, capítulo 6, do verso 12 ao 13, diz assim, aí os irmãos, eu vou ler agora. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Eles deveriam ter pego esse fogo, mas não pegaram. Porque Nadab e Abiú se aproximaram para servir e adorar a Deus indevidamente. Eles acenderam o fogo, não precisava. Eles deveriam pegar o fogo do próprio altar. Eles acrescentaram o incenso. Eles trouxeram fogo estranho, colocaram um fogo que não era permitido e fizeram isso sem autorização do Senhor, porque já tinha uma ordem, já tinha uma instrução. Ele não aceitou, Deus não aceitou a oferta desses sacerdotes. Eles violaram a instrução de Deus que Deus tinha dado. Eles desobedeceram. Nadab e Abiú, em vez de pegar o fogo que queimava continuamente sobre o altar, pegaram o fogo estranho, fogo comum, fogo profano. E Deus não tolerou isso. A consequência, meu irmão, foi imediata. Você leu comigo. Então, vamos ler o verso 2? Levítico 10, 2. A igreja pode ler comigo o verso 2?
Então, fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu, matando-os na presença de toda a comunidade. Será que Deus foi muito duro? Será que Deus agiu sem amor e graça, misericórdia? Será que foi um ato arbitrário de Deus? Nada disso. Nada disso. O texto está mostrando que Deus zela pela sua santidade. Deus zela pela sua santidade. Sabe o que tinha escrito na estola sacerdotal dos sacerdotes? Para eles não esquecerem, você pode ler comigo, Êxodo capítulo 28, o verso 36. Veja o que tinha escrito na estola sacerdotal dele, para os sacerdotes não esquecerem. A igreja pode ler? Também. Santidade ao Senhor. Você já viu comigo que eles desobedeceram a Deus, tinham uma instrução, eles não fizeram isso. Alguns comentaristas dizem que esse ato deles foi impensado porque eles estavam embriagados. Eles não estavam refletindo a ação que estava fazendo. Tanto é que no verso 6 do capítulo 10, então Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar, não andem descabedados, nem rasguem roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Depois, no verso 8, depois o Senhor disse a Arão, vocês e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. E ele diz mais no verso 10, vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Essa foi a ordem de Deus. Deus não abre mão da sua santidade. O caráter de Deus, ele é perfeitamente santo. Nosso Deus é puro, nosso Deus é imaculado, nosso Deus, ele não tolera pecado. Nosso Deus não é politicamente correto. Nosso Deus não é. O Deus da Bíblia não é. Deus não tolera fogo estranho diante de si. Deus não compactua com o pecado. Deus não é politicamente correto em suas ações. Ele anda com a verdade. Ele zela pela sua santidade. Quando o homem e a mulher pecaram no Éden, foram expulsos. Havia necessidade de uma obediência rigorosa. E os filhos de Arão falharam. Eles precisavam seguir as instruções que Deus tinha dado a Moisés, mas desobedeceram. E o verso 3, Moisés lembra isso a Arão. O pai estava vendo, a comunidade estava vendo, os outros irmãos estavam vendo. Eles viram o fogo do Senhor consumindo o holocausto, aquela festa, mas em seguida, 2 filhos, de forma impensada, agiram como loucos e não seguiram o conselho de Deus. Veja o verso 3, Levítico 10, 3. A igreja pode ler comigo? Isto é o que o Senhor diz-lhe. Mostraria a minha santidade naqueles que se aproximam de mim. Aqueles que se aproximam de Deus, refletem a santidade de Deus. Nadab e Abiú se aproximaram de Deus, mas não refletiram a santidade, porque levaram fogo estranho diante do Senhor. E o povo, ele diz, serei glorificado diante do povo, mas não foi. Trouxe choro, trouxe dor. Aquele gesto não mostrava a santidade de Deus, mas revelava um homem fazendo gambiarras para servir a Deus.
servindo de acordo com a sua vontade e não de acordo com a vontade de Deus. Isso não é diferente hoje. Muitos se aproximam de Deus de forma irreverente, servindo de qualquer jeito, ignorando a palavra, pois vive a sua verdade e a sua vida de qualquer jeito. Oferecem fogo estranho, onde Deus não reconhece, porque é misturado com hábitos pecaminosos e mundanos. Honra o Senhor com os lábios, mas não com temor e sinceridade de coração. São desleixados com a vida espiritual. E o que você acha que Deus pensa sobre isso? Onde está a santidade de Deus na vida de muitos crentes que têm se aproximado do Senhor? Infelizmente não se vê, porque o comportamento é irreverente diante de Deus. Nadab e Abiú personificam o perfil de cristãos que oferecem a adoração a Deus conforme a sua própria vontade. Rejeitam as instruções do Senhor, rejeitam a palavra do Senhor, de como deve viver uma vida de temor e amor a Deus. Cristãos que vivem de forma independente da palavra do Senhor. Como devemos nos aproximar de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade? Devemos nos aproximar de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o sacerdote perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito para nos levar para perto de Deus. E nós temos acesso à presença de Deus por causa do sacrifício de Cristo, meu irmão. Porque eu e você falharia se não fosse o sacrifício de Cristo. Levaríamos fogo estranho, seríamos consumidos se não fosse a obra de Cristo, por amor a mim e a você. Em Hebreus capítulo 10, o verso 19 e 22 diz assim, diz que Cristo é o nosso mediador. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, mas entramos como? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, está falando da sua morte na cruz. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Ele está falando dele mesmo, do Filho de Deus, de Jesus Cristo. O verso 22, a igreja pode ler comigo, por favor? Cheguemo-nos inteira certeza de fé, tendo os corações purificados e o corpo lavado com a água limpa. Aproximemos de Deus com um coração sincero. É assim que Deus se aproxima da gente. Devemos nos aproximar de Deus com santidade e reverência. Hebreus capítulo 12, o verso 28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nos aproximamos de Deus por meio da oração. É aqui, é você indo trabalhar, vindo do trabalho, é você acordando, é você dormindo, é você lavando o prato, lavando as roupas, você falando com Deus, é você no seu trabalho ali, Jesus, pedindo misericórdia a Deus, intimidade com o Senhor. É dessa forma que nós nos aproximamos de Deus. A exigência de santidade ainda continua para nos aproximarmos de Deus? Sim, continua. Nosso Deus continua santo. Nosso Deus continua santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 14 e 16 fala sobre isso. Como filhos obedientes. A igreja pode ler comigo? Muito importante esses versos. Vamos ler? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa, mas como aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira, porquanto está escrito, porque eu sou santo. Sabemos que nossa aproximação de Deus não é satisfeita pela nossa obediência imperfeita. Sabemos que a minha, sua aproximação de Deus não é satisfeita pela nossa obediência imperfeita.
É dessa forma que nós devemos nos ver. Mas pela obediência perfeita por meio do sacrifício de Cristo. Se não fosse Cristo, meu irmão, na minha e na sua vida, nós não chegaríamos na sala do trono. Nós não teríamos comunhão com Deus. É por meio da fé em Jesus Cristo que Ele nos justifica, que Ele nos purifica de todo o pecado diante de Deus. E concluo com o texto que o pastor leu, Tiago capítulo 4, verso 7 ao 9. Portanto, quer se aproximar de Deus, seja submisso a Ele, seja obediente a Ele. Resista ao diabo, ele vai tentar a mim e a você, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Agora, para isso, lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, está sempre acreditando, ora acredita, ora não acredita, purifique o coração, que haja lágrimas. Veja que isso você não merece, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria, quando a gente vê o nosso pecado e o que Cristo sofreu para nos libertar do pecado. E Ele diz por último, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Como nós estamos nos aproximando de Deus? Essa é a pergunta dessa noite. Como Nadab e Abiú, de forma irreverente, uma vida espiritual sem disciplinas espirituais, hábitos pecaminosos, ou nós estamos nos aproximando de Deus pelo sacrifício de Cristo, reconhecendo nosso pecado, confessando e abandonando. É dessa forma que Deus se agrada, da minha e da sua oferta.